fortes esteroides, ok? Esse conteúdo se encontra na unidade 3 do livro-texto de vocês da disciplina Farmacologia. Então vamos lá. Então, de início, para nós estudarmos sobre os fármacos usados no tratamento da disfunção erétil, é importante saber o que é a disfunção erétil em si, que é também chamado de impotência muitas vezes, né? Que é uma disfunção sexual caracterizada pela incapacidade de promover ou de manter a ereção, né, do pênis durante a atividade sexual. Basicamente, um mecanismo fisiológico começa primeiramente pela ereção, que ela se inicia pelos estímulos eróticos, né? Que as visuais, táticos e mentais. A partir deles, o cérebro vai enviar impulsos nervosos ao pênis em si. Em seguida, esses impulsos são enviados pelo cérebro e induzem a liberação, dentre outras substâncias, do óxido nítrico. Esse óxido nítrico é o que provoca o relaxamento da musculatura dos corpos cavernosos lá no pênis. Em seguida, com a musculatura relaxada, os vasos sanguíneos vai começar a se dilatar e os corpos cavernosos vão se preencher de sangue. A pressão desses vasos menores, né, se detém o sangue no pênis, o que leva a questão, leva o órgão a ficar ereto em si, tá? Basicamente, existem algumas causas orgânicas mais importantes da hipotência, que são algumas doenças cardiovasculares, né? Ou diabetes também pode causar essa disfunção. Problemas neurológicos, como por exemplo a questão do trauma de cirurgia, né? De prostatectomia. Tem a situação da insuficiências hormonais, né? Que é hipogonadismo, e os efeitos adversos de algumas drogas que podem trazer aí a disfunção, né? A disfunção erétil. Bom, basicamente, existe também a impotência psicológica, que se dá quando a ausência de ereção ou penetração ocorre devido ao pensamento ou sentimento do paciente, né, que são razões psicológicas, e não em função de uma impossibilidade física. Essas condições é mais frequente e também facilmente tratada, tá? Notavelmente, na hipotência psicológica, há uma forte resposta ao tratamento com placebos. Basicamente, cabe destacar que a disfunção erétil ela pode ter graves consequências psicológicas, tá? Uma vez que pode estar ligada à dificuldade de relacionamentos e à questão da autoimagem masculina. Muitas vezes é possível tratar a disfunção erétil atacando as suas causas secundárias, como a deficiência de potássio ou a contaminação, né, por alguns contaminantes, né, que são, por exemplo, o arsênio. Mas, assim, o tratamento de primeira escolha, ele consiste nos fármacos inibidores da fosfodiesterase 5. E em alguns casos, o tratamento pode envolver a administração de prostaglandinas na uretra, injeções diretas no pênis, a colocação de uma prótese peniana ou uma cirurgia vascular reconstrutiva, tá? Então, nós vamos falar basicamente de alguns fármacos que tratam sobre essa disfunção erétil no próximo. Bom, pessoal, vamos destacar esses 3 fármacos, né? Que é a sildenafilina, a sildenafila, né, a tadalafila e a vardenafila. São 3 tipos de fármacos utilizados, né, nessa disfunção, que o mecanismo de ação é basicamente inibir a fosfodiesterase 5, né, que é presente no corpo cavernoso peniano, e leva ao aumento do fluxo de sangue mediante a estimulação sexual, tá? Por quê? Porque a fosfodiesterase 5, ela degrada as moléculas responsáveis pelo relaxamento da musculatura lisa dos vasos penianos. Dessa forma, a inibição dessa enzima, ela promove o relaxamento mais acentuado da vasculatura e aumenta o fluxo sanguíneo do local, tá? Nós temos a questão da indicação, que é basicamente para a disfunção erétil e também pode ser utilizada na hipertensão pulmonar também, tá? Nós temos alguns efeitos adversos dessas medicações, que é basicamente a cefaleia, né, que é a dor de cabeça, o rubor, que é a vermelhidão, a dispepsia,
A congestão nasal pode dar, distúrbios na visão colorida também, tá? Em pacientes com riscos cardiovasculares devem tomar esses fármacos com muita cautela. É importante ressaltar também que esses medicamentos têm ações vasodilatadoras e podem causar interações medicamentosas nocivas quando administrado com outros vasodilatadores, né, que são os nitratos orgânicos, com o antagonista também alfa-1 e com alguns antibióticos também, como por exemplo a eritromicina, tá? Tá. Falando sobre os esteroides anabolizantes, os andrógenos são grupos de esteroides que produzem efeitos anabólicos, né? E masculinizante em homens e mulheres. Como assim? Porque mulheres também podem ter uma certa quantidade de testosterona. Por quê? Por causa da produção. A testosterona ela não é só produzida pelos testículos. Basicamente, a testosterona ela é sintetizada, como vocês verem nessa imagem aqui. Ela é sintetizada pelas células de Leydig nos testículos e pelo menos em menor quantidade, né, nas glândulas adrenais, como vocês veem nessa imagem aí. Os hormônios que estimulam as células de Leydig a produzir e liberar a testosterona, né, são o FSH e o LH. Já para produzir na glândula adrenal, nós temos o ACTIH, que é para liberar esse tipo de hormônio. Ou seja, a gente só usa esse para poder produzir testosterona no corpo de nós mulheres, tá? Os andrógenos, eles podem causar maturação normal do homem, né, que é a produção de espermas, o aumento da síntese muscular e de hemoglobina, além da diminuição da absorção óssea, tá? Bom, pessoal, sobre o mecanismo de ação, a indicação, os efeitos das medicações, dos esteroides anabolizantes, perdão, os andrógenos, eles se ligam a receptores específicos localizados naqueles núcleos das células alvos. Só que a testosterona, mesmo que ela seja a molécula ativa para os efeitos em alguns tecidos, ela é necessária na sua metabolização. O complexo formado entre os hormônios e seu receptor, ele promove a transcrição e a síntese proteica. Alguns análogos de testosterona não sofrem metabolização. Ele pode apresentar um efeito reduzido sobre o sistema reprodutor e maior sobre os tecidos musculares, viu? Basicamente, os principais usos terapêuticos para os andrógenos são a questão da reposição hormonal da testosterona e do tratamento da endometriose, né, que é o danazol, e os efeitos anabólicos para evitar ou combater a caquexia e a osteoporose senil. É importante ressaltar que a sua utilização para o aumento de massa corporal magra, né, que é a força muscular e a resistência entre os atletas fisiculturistas, não é aprovada pelos órgãos reguladores no mundo. Os principais derivados das testosteronas são a fluxilmesterona e a oxandrolona, viu? Que basicamente é 13 vezes mais potente do que a testosterona. Nós temos aqui 4 principais grupos que vai ter uns efeitos, né, adversos relacionados ao uso desse tipo de andrógenos, né? Nós temos a questão das mulheres, que basicamente vai causar a masculinização, né? Pode ocorrer o crescimento de pelos nas faces, o engrossamento da voz, né? Por isso que mulheres que são atletas, fazem muita academia, utilizam a questão dos anabolizantes, ela pode ter o engrossamento da voz devido a esses anabolizantes. Pode causar calvície, o desenvolvimento masculino excessivo também, viu? Nos homens, pode ocorrer o priaprismo, que é, digamos assim, o efeito em que o pênis fica ali ereto por muito tempo. A hipotência também pode causar hipotência. A ginecomastia, que é quando o homem começa a ter o crescimento mamário, e a diminuição da espermatogênese, né, da produção de esperma lá
nos testículos. As alterações também estéticas descritas para as mulheres, né, que pode ter, também pode ocorrer. Há também o aumento do LDL, né, e a diminuição do HDL, ou seja, do aumento do mau colesterol e a diminuição do bom colesterol. E pode causar, aí a gente já vê um problema no colesterol desse homem. Além do aumento dos riscos cardiovasculares que pode ocorrer. E também ele pode ter retenção de líquido, viu? Então, nas crianças, pode ocorrer a maturação sexual anormal dessa criança e ela pode ter alguns distúrbios do crescimento dela. Nos atletas, pode ocorrer o fechamento prematuro da epífise óssea, lembrando que é importante saber qual é como se dá anatomicamente a estrutura óssea de uma pessoa para entender o que é a epífise óssea, viu? Há também a redução do tamanho testicular nesse atleta, se utilizar muito esses anabolizantes. A anormalidade hepática também pode ocorrer, o aumento da agressividade desse atleta, os distúrbios de humor também pode vir a ocorrer e alguns outros efeitos, né, adversos já descritos em homens e mulheres aqui já falado, tá? Bom, pessoal, então essa foi a aula sobre os fármacos utilizados na disfunção erétil, né, e dos anabolizantes. Então, pessoal, não se esqueça de dar o like nessa aula e se inscrever no meu canal. Obrigada!